bem-vinda. Meu nome é Camila Capistrano, eu sou fisioterapeuta estética e a gente está fazendo parte da maratona de 5K em estética, que é R$ 5.000 em estética, R$ 5.000 por mês em estética, sem gastar com aparelhos. E hoje, o tema de hoje é sobre seroma. Eu vou falar para vocês sobre seroma. E o que é o seroma, né? Gente, o seroma, ele é o acúmulo de líquido numa região que foi traumatizada, né? Como é que acontece esse acúmulo de líquido? O seroma, que é esse acúmulo de líquido, ele acontece no decorrer, geralmente, de um trauma. Por exemplo, uma cirurgia de pós-operatório. Quando o paciente vai fazer uma cirurgia de pós-operatório, o que é que aconteceu? Um trauma naquela região. E o que é que acontece para o nosso organismo reparar esse trauma? Acontece que o nosso sistema imunológico, ele vai agir. E aí entra os leucócitos, os macrófagos, sendo que o seroma é quando acontece esse acúmulo, ou seja, é como se acontecesse um acúmulo da nossa defesa, né? Então, faz parte do nosso sistema imunológico. Então, é uma coisa natural que pode acontecer, certo? Então, assim, é uma reação inflamatória, é uma defesa do nosso organismo, sendo que geralmente não acontece, né? Mas caso aconteça num paciente seu, você tem que entender o que está acontecendo. Por que que é importante você, esteticista, saber o que é um seroma e identificar um seroma? É importante porque você pode fazer uma terapêutica errada naquele seu paciente. Como assim, Camila? Por exemplo, se você tiver aparelhos e querer utilizar aparelhos no seu paciente de pós-operatório, o que é que acontece? Por exemplo, uma radiofrequência. O que é que a radiofrequência faz? Ela vai esquentar, certo? Ah, e uma coisa importante, onde que fica o seroma? Geralmente, o seroma fica perto da cicatriz, e ele se localiza entre a derme, que é a pele, e a gordura. Então, ele fica nesse espaço da pele e a gordura. Acontece um acúmulo de líquido naquela região. E esse acúmulo de líquido, se você, esteticista, for utilizar, por exemplo, um aparelho de radiofrequência que vai esquentar, né? Para quem não sabe, aqui o aparelho de radiofrequência, ele serve para flacidez, gordura localizada, drena um pouco, compactação da gordura. Então, se você tiver um seroma, ou se seu paciente, perdão, tiver um seroma e você utilizar, o que é que vai acontecer? Vai esquentar. Então, o que é que vai acontecer dentro do seu paciente? Aquele líquido vai esquentar. É como se você estivesse colocando uma água para ferver. E o que é que pode acontecer? Você vai queimar seu paciente de dentro para fora. Então, o ideal é que você identifique se aquela região tem um seroma ou não. E como você sabe se aquela região tem seroma ou não? Você vai averiguar no seu paciente se tem vermelhidão, se aquela região está quente, se aquela região apresenta edema. Não é um edema de um inchaço, é um edema como se fosse fofo, entendeu? Quando você pega, é uma coisa fofa, não é uma coisa de edema que você, não é aqueles edemas que quando você aperta, né, o sinal de cacifo, fica o dedo lá dentro, não, não é esse edema, é um edema diferente, é um edema que você percebe que está inchada aquela região, mas que está fofa. Então, é calor, edema, vermelhidão, deixa eu ver se estou escutando algum, e dor. O paciente, ele vai sentir dor naquela região, vai incomodar.
E às vezes você faz a drenagem e você não vê tanto resultado assim. Você percebe que embaixo um pouco, no outro dia você retorna para a paciente e simplesmente aquela região é como se tivesse voltado, né? E você percebe aquilo, você vai averiguar aquilo, sendo que o que é que vai acontecer? Vai retornar, né? É como se o seroma baixasse, mas depois ele voltasse. O que é que pode acontecer? Se você utilizar a radiofrequência, você vai ver uma melhora, um pouco da melhora do desconforto, da dor, porque aquela região vai ficar morna, porém, você pode queimar seu paciente, então é muito importante que você entenda, que você saiba o que é e que você oriente seu paciente para o que deve ser feito. Então, assim, primeira coisa que é para fazer, a drenagem reversa, né? Você não vai fazer a drenagem em direção, por exemplo, se aquele seroma for embaixo do umbigo, geralmente é embaixo do umbigo, em cima da cicatriz, né? Por exemplo, a cicatriz de abdominoplastia, aquele seroma vai estar lá. Então, o que é que você vai fazer? Você vai tentar drenar o máximo possível para a região axilar. Tenta drenar o máximo possível para a região axilar. Se você vê que está melhorando, ok, ótimo. Agora, se você não ver que está melhorando, você tem que encaminhá-lo para o médico. Por quê? Porque pode ser que o caso do seu paciente tenha que usar dreno. Na verdade, tem médicos que gostam de dreno e tem médicos que não gostam de usar o dreno, certo? Isso depende muito do médico. Não é que é certo ou errado, depende do médico. Se o seu paciente não tiver usado o dreno e acontecer uma situação de seroma, aquele acúmulo daquele líquido, né, que se o paciente vai sentir dor, vai ser uma região que vai estar vermelha, vai estar com um incômodo, ele vai precisar fazer punção, né? O médico vai precisar fazer a punção daquele seroma, que é com a seringa, vai lá e retira aquele acúmulo de líquido. Ou vai colocar o dreno e o paciente vai ficar lá com aquele dreno até reverter a situação. Caso você não resolva com as drenagens, porque às vezes o médico manda, empurra para você, né? Para você resolver a situação. Mas como eu falei, é uma complicação, pode ser uma complicação da cirurgia, né? Então, assim, certo, aí o que é que acontece? Os vasos vão estar mais permeáveis, né? Com o seroma ali. Então, o que é que acontece? Se você fizer o aparelho de radiofrequência, a pessoa com seroma, além de poder esquentar e queimar seu paciente, você pode piorar aquele seroma. Por quê? Porque a radiofrequência, ela faz a dilatação dos vasos. Então, o que é que acontece? Enquanto o gelo, o frio, ele faz a vasoconstrição, né? Quando você está com frio, o que é que você faz? Você faz isso, né? Você se contrai. Do mesmo jeito é os nossos vasos. Os nossos vasos, eles se contraem. Então, eles ficam menos permeáveis. Entende? Então, quando você tem uma queda, que você fica com um edema, com aquela situação, ou algum trauma que fique roxo, o indicado é que você coloque o gelo. Por quê? Porque aquela região que está com edema está com o vaso bem permeável, bem dilatado, entende? Quando você coloca o gelo, ele vai fazer a vasoconstrição. Então, o que é que vai acontecer? Vai melhorar aquele edema, entendeu? Quando você faz, quando você faz a radiofrequência, que o paciente tem aquele seroma, além de você correr o risco de queimar, você pode fazer com que os vasos, né, que estão naquela região bem mais permeáveis, na região do seroma, eles façam com que o líquido dos vasos ele saia mais. Por quê? Justamente porque vai estar nessa situação de vasodilatação. Então, pode piorar o aumento daquele seroma. No momento, pode ser que você veja uma percepção, você tenha uma percepção que vai estar menor, mas depois ele vai aumentar.
Então, duas coisas que pode acontecer. Você pode queimar seu paciente e você pode aumentar o seu seroma, o seu seroma não, perdão, o seroma do seu paciente. No caso de você não entender o que você está fazendo, mas agora que eu estou explicando, que você está entendendo o que pode acontecer, porque isso é muito sério, né? Quer queira, quer não, é o seu nome que está em jogo, né? Então, você tem que realmente zelar pelo seu nome, né? Fazer o seu nome. Então, assim, isso é a minha percepção, né? Cada um, eu estou, assim, aconselhando, mas cada um vai dar do seu jeito aí. Então, assim, então, vocês entenderam, né? Que quando se tem uma inflamação, ocorre um aumento da permeabilidade dos vasos, certo? Então, além de estar inflamado e você fizer uma radiofrequência, vai acontecer exatamente isso. Vai ficar mais permeável e vai aumentar o seroma do seu paciente. Então, assim, eu botei aqui umas perguntinhas, eu vou tentar explicar um pouco mais para vocês. Como saber que seu paciente pode ou não estar com seroma? Como eu expliquei para vocês, vocês têm que saber os sinais da inflamação: dor, calor, rubor e vermelhidão. Os sinais da inflamação são 4: dor, calor, rubor e inflamação. A primeira coisa que você vai observar: se você vê que está dessa forma, não utiliza nenhum aparelho, vai só na drenagem. Drena, 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 drena aquela região, certo? Como é que eu posso tratar o seroma? Primeira coisa, drenagem linfática. A segunda coisa é, se você não resolver, você vai encaminhar para o médico chegar e fazer aquela punção. Sendo o que é que pode acontecer? O médico pode não querer fazer a punção, porque já aconteceu comigo. O médico pode não querer colocar o dreno, e é uma situação muito chata. Então, eu indico que você entre pessoalmente ou por telefone, peça o contato assim, de maneira ética, realmente de maneira ética, explicando para vocês, peça o contato do médico ou da médica que realizou aquela cirurgia plástica. Por quê? Porque já aconteceu comigo uma situação muito chata de eu estar tratando a paciente, eu via que a paciente estava com seroma, eu dizia para ela: fulana, vá na sua médica, era uma médica, e diga para ela que você está com seroma. E eu, na minha avaliação clínica, eu percebia que ela estava com seroma, sendo que a médica negava que ela estava com seroma. E aí, dizia só para eu fazer a drenagem que não era para utilizar aparelho. Por que a médica disse que não era para utilizar aparelho? Claro que ela já sabia que era seroma e não queria colocar aquela situação, né? Queria que o sistema imunológico agisse naturalmente e revertesse aquela situação do seroma, sendo que o que pode acontecer? Pode aquele seroma que não foi tratado virar um seroma tardio. E o que é um seroma tardio? É um seroma encapsulado. Um seroma encapsulado tem aquele líquido lá, certo? O líquido está lá, embaixo da pele, em cima da gordura. Aí acontece que ao redor deste líquido se forma uma cápsula de tecido conjuntivo, certo? E o que é que pode acontecer? Aumentar a cicatriz da paciente, pode acontecer deformidade na paciente e aumento daquela dor. Então, assim, além de mexer na cicatriz, o que é que pode acontecer na cicatriz? Como vai ficar diferente, né? Pode até, tipo, esgaçar a cicatriz, né? Aquela cicatriz que era para ser fininha, vai ser uma cicatriz, agora esgaça, né? Vai ficar feio. Então, tudo isso são complicações. Infelizmente, foi uma situação muito chata que aconteceu comigo, porque eu tive que entrar em contato, né? E eu sei que a paciente nunca mais voltou para mim. E foi uma coisa muito assim, porque eu sou muito calma na hora de tratar com as pacientes e tudo, mas infelizmente aconteceu essa situação, a paciente nunca mais voltou, mas enfim. Isso pode acontecer, não se desespere que se isso acontecer,
né? Se você entender do que você está fazendo, a culpa não vai ser sua. Se você entender o que você está fazendo, a culpa não vai ser sua. Não se desespere. Então, você entende agora o que é um seroma, você entende que é um processo inflamatório, você sabe quais são as fases do processo inflamatório, então já são 3 coisas que eu dei aqui para vocês, 3 dicas. Você sabe o que é um seroma, você sabe que é um decorrente de uma inflamação, você sabe o que pode e o que não pode fazer, e você sabe como avaliar se tem ou não seroma. Então, assim, e o encaminhamento, né? Se acontecer isso, infelizmente, é uma coisa que pode acontecer, mas vida que segue. Então, assim, o que você não deve fazer se o paciente tiver com seroma, né? Radiofrequência, que é justamente o que outra coisa, 5 coisas já que eu expliquei. Radiofrequência, que você não pode fazer se o seu paciente tiver com seroma, radiofrequência. E o que você deve fazer se o seu paciente estiver com seroma encapsulado? Ultrassom de alta potência. Por quê? Porque você vai ter que moldar e quebrar aquela cápsula. Entende? Então, assim, você vai ter que reverter aquela situação. E é uma situação que só o fisioterapeuta ou esteticista pode resolver, né? O medicamento não vai resolver esse quadro, não. Então, está nas suas mãos, no seu entendimento e no seu conhecimento para você reverter essa situação. Então, assim, como eu expliquei, tem toda uma história por trás, né? O dreno, se não resolver com a punção, ou se o dreno, você vai colocar o dreno se não resolver com a punção. Então, o que é que pode acontecer? O médico faz a punção e aquele seroma pode voltar. O dreno tem que ficar no paciente até resolver essa situação. Porque às vezes tem caso do paciente chegar para o médico, eu encaminho, o médico chega, faz a punção, sendo que depois de um tempo começa a criar seroma de novo. Faz a punção. Depois de um tempo começa a criar seroma de novo. Aí o que é que você vai fazer? Você não, né? O médico vai fazer, vai ter que colocar o dreno. E aí, com o dreno, você também continua nas drenagens. Além de o paciente vai estar com o dreno, mas você vai continuar com as drenagens e só as drenagens de pós-operatório. Nada mais, só isso. Então, assim, o seroma encapsulado. Como que eu sei que aquela paciente está com seroma encapsulado, né? Aquele seroma tardio. Quando, por exemplo, a paciente já fez 6 meses, de 3 a 6 meses, eu já peguei caso de 6 meses, que a paciente estava de pós-operatório, e desde o começo ela tinha aquela mesma sensação. Ela me contou a história dela, e ela tinha dor, era uma região quente, né, você tocava, era uma região quentinha, era um edema diferente, aquele edema, como eu expliquei para vocês, molinho. Então, tinha todos os sintomas de seroma. Sendo que, na hora de você avaliar clinicamente, você vai tocar e você já não é aquele seroma que é molinho, é aquele seroma que já é duro, mas que também é um edema diferente. Se você prestar atenção, o edema normal de cirurgia plástica, ele é uma coisa única. Por exemplo, no abdômen, é uma coisa única. Então, na região inferior do abdômen vai estar do mesmo jeito da região média e da região proximal. Então, assim, vai ser uma coisa contínua. Quando você tem uma região de cima diferente da região de baixo, e aquela região de baixo, que é perto da cicatriz, está com esses sintomas, aí você já pensa, ela já está há 6 meses de pós-operatório. Ela não colocou o dreno, você vai ver a história do paciente. Não colocou o dreno, está há 6 meses de pós-operatória, tem dor, fez aparelhos e fez drenagem por aí. Você toca, é diferente, então tudo você vai ter que avaliar. Então, você tem que ter na cabeça a ideia de que pode ser
um seroma encapsulado, né? E aí, infelizmente, você não tem como dar esse diagnóstico, né? Não tem como. O médico que vai ter que dar, sendo que clinicamente você pode ter essa suposição. Você tendo essa suposição, você já pode entrar em contato com o médico ou com a médica do seu paciente e conversar com ele para poder avaliar melhor, né? Então, assim, com isso, gente, você já cria autoridade perante o médico e perante o seu paciente. Por quê? Porque é questão de ética. Você vai estar entrando em contato, você vai o quê? Se importar com o seu paciente, você quer que aquele seu paciente melhore, né? Então, tudo isso é muito e extremamente importante, né? Você vai criar o quê? Valor. Então, assim, quando você perceber que pode ser um seroma encapsulado, você encaminha, né? O médico vai fazer os exames e vai ver se realmente é aquilo que você está dizendo. Então, se for, o que é que você vai fazer? O que fazer se seu paciente tiver com seroma encapsulado? Ultrassom de 3 MHz de alta potência. Como você vai fazer isso? Ultrassom, gente, o aparelhozinho, geralmente o cabeçote, ele é mais ou menos deste tamanhozinho. Então, você vai fazer com movimentos circulares devagar e com 1,0 watts por centímetro quadrado. Nem muito, nem pouco. 1,0 watts por centímetro quadrado é o ideal. Eu já fiz e eu vi bastante resultado. Então, assim, vai fazendo e vai tocando naquela região, vendo se tem melhora. Vai fazendo, vai tocando na região e vendo se tem melhora. Vai fazendo, vai tocando na região e vendo se tem melhora. E aí, você vai fazer, o que é que acontece? O aparelho de ultrassom, ele vai quebrar essa fibrose que causou, né? Fibrose, porque não é fibrose mesmo, é um seroma encapsulado, mas vamos botar a fibrose para você entender que é uma coisa dura, certo? Então, assim, você vai quebrar aquilo e a paciente vai se sentir mais confortável, com menos dor, né? É como se o líquido ficasse como se fosse um gel, certo? Dentro como se fosse um gel, esse seroma vira como se fosse um gel, e por fora ele tem essa capa de tecido conjuntivo, né, que é uma cápsula. Então, você vai quebrar e você vai moldar isso, certo? Então, tem como reverter. É assim que você vai reverter, dessa forma. E depois de você fazer ultrassom, drena. Tem que drenar. Primeiro você vai fazer o aparelho. Depois é que você vai fazer a drenagem. Nunca a drenagem depois do aparelho. Aí você pergunta por quê? Primeiro, nesse caso, você vai quebrar, certo? Então, depois que você quebrar, você entende que depois que você quebrar, você precisa, naquela região, drenar para a região axilar, se for no caso inferior do abdômen, precisa. É diferente se fosse outro tipo de tratamento. Se você fizer outro tipo de tratamento, como, por exemplo, criolipólise. Criolipólise, que é o congelamento da gordura, né? Aquela gordura congelada, ela vai. O nosso organismo não reconhece mais como gordura, reconhece como agente invasor. E aí entra o nosso sistema imunológico para retirar aquele agente invasor e vai para o fígado, essa célula que está congelada, né? Essa gordura que está congelada, o fígado metaboliza e sai na urina, suor e fezes. Mais nas fezes, no suor do que na urina. Então, assim, quando você vai fazer a criolipólise, explicando aqui para você que não sabe o que é a criolipólise, entender. Porém, voltando ao assunto do seroma, quando você é diferente quando você vai fazer a criolipólise. A criolipólise, se você pegar e fizer na paciente de vocês uma drenagem primeiro e depois fazer a criolipólise, é melhor. Por que que é melhor? Porque você vai primeiro tirar o excesso daquele líquido, você vai retirar aquele edema
e vai ficar só a gordura. Então, você vai pegar, o aparelho de criolipólise vai pegar aquela gordura localizada e vai conseguir atingir a gordura. Em vez de congelar água, líquido e gordura, vai congelar só gordura, entendeu? Então, por isso que eu indico dessa forma. Então, assim, deixa eu ver aqui o que é que falta falar para vocês. Quando o médico joga a bola para você, né, para você tratar aquele seroma, o que fazer? Não se desespere e pode fazer bastante drenagem linfática, porque às vezes é como eu falei para vocês, o médico ele pode não querer fazer a punção e o médico pode também não querer fazer, não querer colocar o dreno. Então não se desespere, a bola tá com você e você vai ter que dar um jeito. E o jeito que você vai dar é drenando, bastante drenagem. Ah, Camila, já que é assim, em relação ao quente, eu posso colocar gelo naquela região? Gente, não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque aquele líquido ali, ele está parado entre a pele e o tecido gorduroso. Entende? E é um acúmulo até razoável, entende? Então, mesmo eu colocando gelo, é diferente de um edema. Então, eu realmente preciso drenar e ajudar o sistema imunológico a retirar, né? Eu vou ajudar lá os leucócitos, os macrófagos a retirar aquele seromazinho, aquele líquido, certo? Então, assim, não se desespere, que a primeira coisa que você vai fazer é a drenagem linfática. E corretamente, porque se você levar para o lado errado, você vai piorar o quadro do seu paciente e ele não vai mais te procurar, não. Ainda vai falar mal de você por aí, porque hoje em dia é assim. Infelizmente. Se tiver encapsulado, eu oriento utilizar ultrassom, né? Já falei para vocês de 3 MHz, como se utiliza. E sim, o que pode acontecer se o seroma estiver encapsulado? Pode acontecer daquele paciente precisar fazer uma nova cirurgia. Então, o que é que eu oriento vocês? Tente tratar para não precisar abrir de novo aquele paciente. Porque o paciente passar por uma nova cirurgia, já tendo feito cirurgia recente, gente, é muito complicado. E muito chato para ele também. Ter que ser aberto de novo. Se coloque no lugar do seu paciente e se imagine no lugar do seu paciente. Você já fez uma cirurgia. Você vai ter que abrir de novo para ajeitar aquela situação que está acontecendo ali. Então, faça o possível para ser revertido logo, entende? Deixa eu ver outros pontos aqui para vocês. Como é que você pode orientar seu paciente para que seja feita uma prevenção, né? Para evitar o seroma? Tipo assim, olha, você conversa com o seu paciente, você como esteticista, você vai conversar, né, com o seu paciente e tudo, e você vai explicar para ele, né, você está conversando lá sobre cirurgia plástica, ele quer se submeter àquela cirurgia plástica, e você vai pegar e orientar ele a conversar com o médico, né, em caso de seroma, o que fazer, né, se o médico utiliza ou não o dreno, eu preferia que fosse com dreno, então, quando eu não fiz cirurgia plástica ainda, pretendo fazer futuramente, mas se um dia eu for fazer cirurgia plástica, eu prefiro ficar com dreno, justamente para evitar essa situação. Então, você pode orientar o seu paciente para que ele coloque o dreno. É chato o dreno, gente? É chato. Eu já fiz cirurgia, já fiz 2 cirurgias, e eu já fiquei com dreno. Não foi cirurgia plástica, foi cirurgia de saúde mesmo. Já fiquei com dreno e eu sei que é uma coisa muito chata. É horrível. Mas é melhor do que ficar nessa situação, né? Porque é uma situação que pode se complicar, como eu falei para vocês, virar um seroma tardio, que vira um seroma encapsulado, e aí você fica com mais dor ainda. Então, assim, outra coisa que é muito importante você falar para o seu paciente, usar a cinta. Claro que o médico cirurgião plástico, ele vai indicar a cinta compressiva, né? Então, a cinta compressiva,
ela vai justamente fazer a compressão da pele com a gordura. Então, o paciente fez cirurgia plástica, foi lá com a cânula ou com a seringa, né? Já tem médico também que faz lipoaspiração com a seringa, por exemplo. E tá lá com a cânula fazendo a lipoaspiração. E tem aquele afastamento, né, da pele e da gordura. Porque, assim, por mais que você faça a lipoaspiração, você ainda fica com um pouco de gordura. Não tem como tirar 100%, não. Você fica com um pouquinho só, né, justamente para ser aquela situação mais saudável, né. Então, assim, quando você usa a cinta compressiva, que teve aquele trauma, né, que pode gerar o seroma, teve o afastamento da pele e da gordura por conta da cânula de lipoaspiração, a cinta compressiva, ela vai juntar. Então, a cinta compressiva, ela vai fazer justamente a compressão da pele com o tecido gorduroso e também vai moldar essa gordura. Então, é muito importante que você oriente seu paciente para ficar utilizando a cinta, porque eu já vi muito paciente que diz que usa a cinta e não utiliza a cinta. E aí a culpa acaba sendo sua ou do médico, né? Porque tem desses, né, que acaba jogando a culpa toda para cima de você ou para cima do médico e a culpa nunca é dele, sendo que a culpa é dele porque simplesmente ele não segue as orientações do profissional ou do médico, que a cinta compressiva, ela é muito importante nessas situações, certo? Cirurgia plástica tem que usar a cinta compressiva. Além de moldar, não é só para moldar, é justamente para fazer a aderência da pele com a gordura, entende? Justamente para não criar o quê? O seroma, porque o afastamento da pele da gordura pode justamente ocasionar o acúmulo de líquido nesse espaço, que é o seroma, ok? Então, gente, eu fico por aqui. Eu acho que eu já falei tudo aqui que eu anotei, que eu tinha para falar para vocês. E qualquer dúvida, você pode comentar aqui embaixo. Eu estou à disposição para ajudar vocês, para não passar pelos problemas que eu passei, pelas dificuldades que eu passei, que eu sei que esse começo de carreira é muito assim, a gente se impressiona com tudo, a gente tem medo, a gente tem receio, medo de nosso tratamento não dar certo, medo de, mesmo dando tudo da gente, 100% ou mais da gente, aquilo não ser uma coisa assim, né, que seja satisfatória para você e para o seu paciente, então não tenha medo, eu estou aqui para ajudar vocês, qualquer pergunta você pode me fazer, adoro as perguntinhas, é isso que eu quero mesmo, que vocês me façam perguntas, e eu estou aqui, qualquer coisa, viu? Então, é só compartilhar esse vídeo, curtir, se inscreva no meu canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.